Gilson. Muito bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado. E aí, vamos começar? Fique à Como é que vocês vontade, estão? professor. A aula já Pronto, está sendo gravada. valeu. Eu hoje não estou muito legalzinho, não. Acabei adoecendo um pouquinho, mas eu não quis desmarcar a aula porque depois a reposição é complicada, né? Aí vamos aqui ver como é que a gente faz, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela para a gente não perder tempo. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Pronto. O assunto de hoje é um assunto que tem tomado os corações aí das pessoas, né? A gente vai falar sobre forma de governo, sistema de governo, e esse assunto tem estado na pauta aí nos últimos tempos, porque o brasileiro tem se despertado para a política, que de certo sentido é bom, né? Pelo menos para poder a gente sair da inércia que caracterizava o Brasil, não é verdade? Aqui na nossa aula, o objetivo não vai ser convencer você de se um lado está certo ou outro, isso não importa, mas sim apresentar os conceitos, né, cientificamente falando, levantar algumas reflexões, tá certo? E aí você tem a liberdade de julgar qual regime, qual sistema lhe parece mais adequado. Eu posso dizer que nenhum deles é perfeito, porque o ser humano não é perfeito, né? A gente está em busca dessa forma de organização da sociedade, do Estado, que melhor atenda aos nossos anseios e aos padrões éticos que nós mesmos estabelecemos, né? A gente falou em outra aula aí que a história da humanidade é a história do uso, do exercício e do abuso do poder, não é verdade? E a gente tem caminhado para um cenário onde o poder é exercido de forma mais democrática, menos abusiva, né? Mesmo assim, eu não sei se vocês se atentaram, se vocês viram a notícia de que hoje, à tarde, a Finlândia vai entrar para a OTAN e a Rússia já disse que vai retaliar, de alguma maneira. Então, assim, né? Vamos tirar aí da história o picareta. Pessoas diferentes, sinceras, pensam caminhos diferentes para o exercício do poder no mundo, entendeu? E aí nosso papel é tentar mapear como o poder foi exercido no passado, qual foi a história, as soluções apresentadas e em que ponto nós nos encontramos hoje, tá certo? Então essa é mais ou menos a ideia. Vamos falar um pouquinho sobre forma de governo, começando por aí, né? Então, quando se fala forma de governo, o que é isso? É o conjunto de instituições e regras que definem como o poder será exercido em um país. Então, várias são as soluções que foram criadas na história da humanidade para definir como o poder deve ser exercido em um país, né? Afinal de contas, por que o prefeito tem que mandar na cidade e não eu mesmo? Porque eu não posso assumir esse lugar de comando da minha cidade, né? Então, a gente vai ver quais foram as soluções aí. Existem três principais formas de governo: a monarquia, a república e a aristocracia. Ah, uma coisa importante. Autores diferentes trarão classificações diferentes. Eu aqui me preocupei de trazer aquela que é mais corrente, que está mais presente nos livros, nos manuais, nas questões de concurso, tá bom? Mas, eventualmente, você vai topar com um autor ou outro que arruma de uma maneira diferente. Infelizmente, também, em alguns momentos, os autores modernos, eles rotulam os pensadores do passado de forma errada e a gente fica a ver navios. Então, a ideia aqui é a gente mostrar o que é mais ou menos consenso na academia, tá certo? Para poder a gente ter uma base confiável para pelo menos responder as questões e as dúvidas aí que surgirem em nossa frente. Então, veja lá, né, o que é a monarquia. Monarquia é a forma de governo em que o chefe de Estado é um monarca hereditário. Então, a primeira marca de uma monarquia é a transmissão hereditária do poder. Olha que crítica interessante, né? No nosso país, a gente não adota a monarquia, mas mesmo assim o poder, em muitos casos, é transmitido hereditariamente também. Nós vemos aí netos, esposas, amantes de políticos que também exercem cargos políticos, né? Clãs políticos que vão sendo preparados e exercem esse tipo de poder no Brasil. Então, a gente não é uma monarquia, mas as formas de relação de poder no nosso país ainda guardam, em certa medida, esse caráter hereditário. Só que o fundamento desse poder não é mais a hereditariedade, sabe? Na monarquia, o filho do monarca sucede justamente por ter uma história familiar. E aí vai fazer sentido aquelas árvores genealógicas das famílias reais europeias,
aqueles casamentos entre familiares, entre casas reais, porque este era o fundamento do poder. Hoje a gente não pode dizer que é assim, apesar de identificarmos em muitas situações filhos, netos, bisnetos de políticos também em cargos políticos, tá bom? Mas no caso da monarquia, o fundamento é essa hereditariedade. Outro aspecto, o monarca tem poderes executivos, legislativos e ou cerimoniais, dependendo do tipo de monarquia. Então, a gente falou sobre a separação dos poderes em uma aula passada aí, e eu tinha falado com vocês que desde Montesquieu, a forma como a gente organizou o exercício do poder era com a tripartição dos poderes. A gente pensou aí que esse é o melhor sistema, apesar de não ser perfeito, mas é o sistema que mais tem dado resultados positivos na forma de organizar o Estado, tá bom? Pois na monarquia, essa divisão não é muito clara. Embora também nem toda monarquia seja assim. Então veja os exemplos que a gente trouxe aí, né? O Reino Unido é uma monarquia, mas lá a distinção entre poder executivo, legislativo e judiciário é bem clara. Então é uma monarquia democrática, né? A Arábia Saudita não. O monarca ele exerce também funções religiosas, é o líder espiritual daquele país, né, da Arábia Saudita, e isso acaba borrando essa fronteira da separação dos poderes, tá certo? E aí eu já falei, a sucessão é geralmente determinada por regras de hereditariedade. Então essa seria aí o básico da monarquia. Vocês já sabem, né? Se tiver alguma dúvida, podem falar aí. O nosso tutor vai interrompendo, porque eu não estou vendo vocês, eu só vejo a minha tela. Certo, professor. Tá bom? Até o momento não tem nenhuma mãozinha Tá sinalizando. tranquilo. Valeu. República. O que é a república? É a forma de governo em que o chefe de Estado é eleito ou escolhido de outra forma pelo povo. República, a palavra república vem de res pública, coisa pública, né? Então é uma forma de governo onde o Estado não é titularizado pelo exercente do poder. Então, pelo menos em tese, há uma supremacia do direito, há um respeito ao império das leis, sabe? E essa história da república, ela vem desde a Grécia Antiga, passando pela Roma Antiga também. Tanto gregos quanto romanos de antigamente, eles desconfiavam do excesso de poder nas mãos de uma pessoa só. Eles achavam que o poder concentrado na mão de alguém é uma forte tentação para a corrupção. Então, eles buscaram organizar formas de governo aonde o poder não é titularizado pelo governante. Daí nasce a ideia da república, né? Então, vocês já devem ter assistido. Quem não assistiu, depois assista aquele vídeo do Huay Maps, que é o do nosso fórum dessa unidade. E você vai ver como os gregos desconfiavam desse exercício concentrado de poder por uma pessoa só e como eles bolaram um sistema aonde o exercente do poder executivo ele se subordinava à vontade da maioria, tá bom? Então nasce aí a ideia da República Democrática, tá bom? O poder é geralmente dividido entre diferentes instituições, como o poder executivo, legislativo e judiciário. Fica a ressalva de que na Grécia Antiga essa divisão não era muito clara. Aristóteles chega a mencionar as três funções do Estado, mas a divisão, como a gente conhece hoje, o sistema de freios e contrapesos, checks and balances, vem com Montesquieu. E aí, do iluminismo para cá, pelo menos no Ocidente, a gente tem uma distinção bem clara dos papéis de cada uma das grandes instituições do Estado, tá bom? A eleição é geralmente realizada pelo voto direto ou indireto. Eu vou falar disso mais para frente, mas é uma marca da República a participação popular. Né? O povo participa da tomada de decisões políticas e isso é feito através do voto. Agora a gente vai ter que ver, né, quais os esquemas de organização desse voto para que o povo possa se manifestar, certo? Exemplos de repúblicas incluem Estados Unidos, França, Brasil e Índia, né? Então aqui é uma república. Artigo 1º da nossa Constituição já fala a República Federativa do Brasil. É o nosso nome completo. Aqui é uma república, tá bom? E a aristocracia é a forma de governo em que o poder é exercido por uma elite privilegiada. Então, a aristocracia é geralmente composta por uma classe social privilegiada, como nobres ou ricos proprietários de terra. Veja que coisa curiosa, né? Platão, ele não era a favor da democracia. Platão dizia que na democracia, essa participação popular mais ampla,
acabava fazendo com que os piores, os mais despreparados, exercessem o poder. E ele via nisso daí uma ameaça à paz social, ao bom desempenho das funções públicas, né? Então, é Platão que dá o exemplo, viu, gente? Você não entrega o comando de um navio para alguém que venceu uma eleição. Você entrega o comando de um navio para o marinheiro mais preparado, capitão mais preparado, sabe? Então, o que Platão defendia é que quem deveria governar era a pessoa mais preparada para exercer o governo. E que pessoa era essa? Ele próprio. Engraçado é o cinismo dele, né? Então, eu que sou filósofo, bem-nascido, rico, cuja função social é estudar, é quem deveria tomar as decisões na minha cidade, né? Na República. Tá bom? Isso, os historiadores têm apontado que é porque Platão não era bom de conversa. Se você lembrar, a grande rixa nesse período histórico aí era entre os socráticos e os sofistas. E o que os sofistas faziam era treinar a arte da argumentação. Então, numa cidade onde as decisões políticas eram tomadas por meio do convencimento, quem tem o dom da oratória, da retórica, quem não tem vergonha de falar em público, acabava levando vantagem. E aí Platão defendia isso. Eu não sou bom de falar, de me posicionar, mas eu é que estou certo. E quando a gente vai para a votação, acaba ganhando o que está errado, mas porque ele treinou com os sofistas e desenvolveu técnicas de oratória, sabe? E ele dizia que isso estava errado. Isso Platão, né? Então, a sucessão na aristocracia, geralmente determinada por regras de hereditariedade ou por meio de cooptação, ou seja, alianças de poder, né? Para poder manter essa aristocracia sempre governando, tá certo? Exemplo de aristocracias históricas inclui a Grécia e a Roma antigas, bem como a Europa medieval. Então, você tem uma elite que até se reveza, pode haver uma alternância no exercício do poder, mas sempre dentro dessa elite dos mais preparados, né? Então, essa é a ideia, tá bom? Da aristocracia. Aí eu falei de Platão, que era contra a democracia. Eu trouxe aqui esse quadrinho, que foi Aristóteles, né? Como é que ele organiza as formas de governo. Eu faço uma ressalva porque hoje em dia está circulando na internet várias menções dizendo que Aristóteles dizia que a democracia era uma forma corrompida de poder. Se você for ler os escritos de Aristóteles, tem algumas passagens que dão a entender isso mesmo. Só que aí é consenso acadêmico que ele não era contra a democracia. O que ele dizia é que a democracia era um tipo de forma de governo que era muito frágil, porque ela poderia se desgringolar, né? Se desvirtuar muito facilmente para algo ruim. Então ele falava, olha, dos três aqui do lado esquerdo, monarquia, aristocracia e democracia, ele dizia que a democracia era o menos pior dos outros dois, mas não dizia que era boa, entendeu? Porque a democracia facilmente conseguiria ser corrompida. Então, olha aí as formas ideais de poder, segundo Aristóteles: monarquia é o governo de um só em proveito de todos; a aristocracia, governo de uma minoria em proveito geral. Então, a aristocracia são os mais preparados, os mais iluminados, quem estudou desde a infância para governar e que governa para o bem do povo, tá certo? E a democracia, que é o governo da maioria em benefício de todos. Quando esse mote, benefício de todos, some, aí vem as formas corrompidas que estão à direita. A tirania é o governo de um só em benefício próprio ou de uma minoria; a oligarquia, o governo de uma minoria em benefício próprio; e a demagogia, que é o governo da maioria manipulada pelos demagogos. E quem são esses demagogos? São as pessoas que vão mentir, né, vão manipular situações, manipular falas, fazer promessas impossíveis, tudo para assegurar suas posições de dominação, tá certo? Então, assim, as formas ideais de governo, a gente pouco tem notícia delas na história, porque o ser humano é assim mesmo, né? Então, se você for passar em revista as formas de governo do passado e do presente também, a gente volta e meia se depara com um governo demagógico, que faz promessas inalcançáveis, não é verdade? Que chega ao poder através de alianças escusas, esquemas de corrupção, de favorecimento recíproco, não é verdade?
E aí você pode colocar o político que você quiser. Não precisa nem pensar em partido político, né? Então essa é a ideia, as formas de governo segundo Aristóteles. Cuidado que isso é sempre cobrado em prova. Essa é uma divisão clássica e sempre tem sido cobrado em provas quando o assunto é formas de governo, tá bom? Avançando. Então, formas de governo a gente viu, só para retomar, ó, monarquia, aristocracia, democracia, segundo Aristóteles. E a doutrina corrente, né, a mais clássica, vai falar de monarquia, república e aristocracia, tá bom? Veja que a democracia não aparece nos manuais modernos. Quem falava dela como forma de governo era Aristóteles. E os regimes políticos? Aí os manuais modernos vão dizer também, né, que regime político é a maneira como o poder é exercido na prática, ou seja, é a forma como as instituições e regras definidas na forma de governo são efetivamente implementadas. Então, pouco importa essa organização ideal de Aristóteles. O que vai importar é como, na prática, o poder é exercido. E aí, são duas distinções clássicas, a democracia e a autocracia. Tá certo? Democracia é o regime político onde o poder é exercido pelo povo. E aí, através de eleições livres e transparentes. A democracia é baseada na proteção dos direitos individuais, liberdade de expressão e respeito às minorias. A gente vai desenvolver um pouquinho mais esses conceitos, mas eu queria deixar desde já algumas ressalvas. Veja bem. Habermas vai falar que o que a gente chama hoje de Estado democrático de direito é uma contradição que nós escolhemos adotar para a organização do nosso país. Tá bom? O Estado democrático, você tem um vetor puxando a sociedade para a vontade da maioria. Mas entenda que no nosso país, a vontade da maioria não pode se converter em ditadura da maioria. Então há também um respeito às minorias, que é o Estado de Direito, que se baseia não pela opinião da maioria, mas se baseia pela ideia de justiça, por valores éticos, sabe? Em certos momentos, em certas pautas, a maioria tem que ceder suas posições políticas para respeitar os direitos de minoria. Então, Habermas fala que há uma tensão, é o livro famoso dele, Direito e Democracia, Enfaticidade e Validade, sabe? Então, tá cada um puxando para um lado. E o nosso desafio é encontrar o ponto de equilíbrio entre uma democracia absoluta, que pode ser tirânica, e um Estado de direito absoluto, que pode acabar se convertendo em ditadura das minorias bem posicionadas, né? Que conseguem fazer as leis, tá bom? Então, essa é a ideia de uma democracia. Olhe como está aí. Ó. Proteção a direitos individuais, liberdade de expressão e respeito às minorias. Eu vou falar mais também já já. Mas a própria ideia da liberdade de expressão é pressuposto também da democracia. Mas o que a doutrina tem dito recentemente é que não existem direitos absolutos. Todos os direitos podem, em tese, ser restringidos em algumas situações. Só que qual é o desafio? É encontrar o ponto correto de restrição à liberdade de expressão. Porque faz parte da democracia o direito de se manifestar. Eu gosto do exemplo dos Estados Unidos, para a gente contrastar, né? Os americanos enxergam assim: a liberdade de expressão, ela absoluta, ela pode gerar algumas coisas odiosas, discurso de ódio, coisa do tipo. Mas mesmo assim, a gente não pode calar a liberdade de expressão, porque às vezes a minoria, que para nossos olhos de hoje parece deslocada, está com a razão. E eles dão exemplo, sabe? Houve um tempo onde a escravidão era permitida. Depois, aboliu-se a escravidão, mas nos Estados Unidos fizeram o sistema de iguais mais separados, o apartheid social. E aí começou uma minoria barulhenta a fazer manifestações em prol da afirmação dos direitos civis dos afro-americanos. Martin Luther King, de forma pacífica, e Malcolm X, dos Panteras Negras, de forma até violenta. E o que é que eles dizem, né? Veja bem, se o discurso da maioria, que se achava correta naquela época, sufocasse o discurso de Malcolm X e de Martin Luther King, a gente não teria avançado na afirmação dos direitos civis dos afro-americanos. Então, há um custo a se pagar pela liberdade de expressão absoluta. Mas se você cala a liberdade de expressão, você está correndo o risco de impedir o progresso, a melhoria da sociedade, sabe? Eles levam isso ao extremo. Então, por exemplo,
Se você pesquisar, deixa eu ver aqui. Se você pesquisar passeata nazista em Charlottesville, deixa eu mostrar aqui a vocês rapidinho. Passeata nazista, Charlottesville. Qual foi a lógica aqui, né? Pessoas organizaram manifestações nazistas, mas é nazista de suástica e tudo. Vocês estão vendo aí na tela, né? O nazismo, com bandeira nazista, junto com a bandeira da Federação Americana, né? Da Guerra dos Confederados, ó. Escolheram uma cidade de maioria negra para fazer esse tipo de manifestação odiosa. E os americanos entenderam que o correto era a polícia assegurar o direito dessa galera falar os absurdos que eles estavam falando. Tem algumas imagens bem interessantes, ver se eu acho aqui rapidinho. Até policiais negros escoltando o nazista de suástica e tudo, sabe? Professor, eu acho que isso está errado. Pois é uma questão de escolha, né? Cada sociedade vai escolher como vai se organizar. Eu estou contando a você como é que os americanos entendem essa questão. Eles acham que é perigoso você sufocar a liberdade de expressão, porque junto com o discurso odioso, o hate speech, como eles falam, você pode sufocar também o discurso que é correto, só que a gente não enxerga ainda que é correto, como era a ideia da afirmação dos direitos civis dos afro-americanos. Tá certo? Então, isso é uma coisa para a gente considerar, né? Acerca da democracia. Você veja que no Brasil, a gente tem falado muito sobre a limitação à liberdade de expressão, né? Mas se você admitir limitação à liberdade de expressão, a pergunta subsequente é: quem vai ter o direito de limitar e qual limite será tolerado, sabe? Então, são coisas difíceis, né? E a gente, sempre com a frase de Boaventura Santos, a gente não pode esperar respostas simples para problemas complexos. A opção americana é problemática porque faz surgir um discurso de ódio. Mas a nossa opção é problemática porque pode sufocar um discurso justo que a gente hoje não enxerga a justiça do discurso. Tá certo? É o desafio qual caminho escolher, né? Então, democracia. E o que é autocracia? É um regime político onde o poder é concentrado nas mãos de um indivíduo ou grupo que governa sem o consentimento do povo. Então, você não vai falar ditadura pura e simplesmente. O certo é autocracia, tá certo? Você vai ter o exercício do poder com mão de ferro na mão, né? Na figura de um líder ou de um pequeno grupo que governa pela força. Na autocracia, as instituições são subordinadas ao governante e não há eleições livres ou participação popular. Veja bem, pode haver eleição, mas não são eleições livres, né? Então, nesse cenário, você vai ter o sistema de autocracia, tá bom? Vamos desenvolver o conceito de democracia. Eu peguei aqui um autor americano bem famoso, que é Robert Dahl. Robert Dahl vai falar o seguinte, que aquele conceito de democracia ideal lá de Aristóteles, ele chama de poliarquia. Seria a democracia perfeita. O que seria, então, a democracia perfeita ele chamou de poliarquia. Mas a gente pode ter níveis de democracia que se aproximam mais ou menos da democracia perfeita. E o que é que caracteriza a democracia perfeita, segundo Robert Dahl? Olhe lá. Participação efetiva. Então, os cidadãos devem ter a oportunidade de participar ativamente na tomada de decisões políticas que afetam suas vidas. Vamos fazer o cruzamento com o Brasil, né? Será que no Brasil a democracia, a nossa democracia, ela é resultado, ela permite uma participação efetiva? Os cidadãos no Brasil têm a oportunidade de participar ativamente da tomada de decisões políticas que afetam as nossas vidas? Quanto mais próximo disso, mais somos uma democracia, né? Quanto mais longe disso, menos somos uma democracia. Não importa que a gente se chame de democracia, entendeu? Inclusive, se você for olhar, a maioria dos países do mundo se intitulam democráticos, até a Coreia do Norte. Então, é uma coisa esquisita, né? Se for só a nomenclatura, todo mundo é democrático. Mas, quando a gente parte para as características de uma democracia perfeita, de uma poliarquia, a gente percebe que há países mais próximos do que outros da ideia de democracia. Tá bom? Eu acho que a gente pode concordar que no Brasil, quando muito, nós somos chamados de tempos em tempos para escolher representantes.
mas até instrumentos de democratização da política, como as audiências públicas no Brasil, não funcionam adequadamente, não é? Não sei se você já foi em alguma audiência pública e é triste, é vergonhoso. Olha o outro aí, ó. Igualdade na participação. Então, todos os cidadãos devem ter a mesma oportunidade de participar do processo político, independentemente de sua posição social, de raça, gênero ou qualquer outra característica. Veja que é uma democracia inclusiva, né? A ideia da democracia perfeita, ela é inclusiva e permite que as pessoas tenham igualdade de condições na participação da democracia. Você pode desenvolver isso daí para a nossa ideia de financiamento público de campanha. Não funciona direito, mas o que é que estava na ideia era permitir que mesmo quem não tem dinheiro tenha uma chance de participar da política. Como é que é no modelo americano? Não existe financiamento público de campanha. Cada candidato que se vire. Então, se eu quero ser político, eu tenho que convencer o eleitorado a botar o dinheiro na minha campanha. Entendeu? Aí eles têm sistemas de regulação do lobby, o lobby é permitido, e todo mundo tem a oportunidade de buscar esse dinheiro na rua. Então, por exemplo, sou candidato a presidente e vou fazer o jantar com o candidato. Quem quiser jantar comigo vai pagar US$ 50.000 para participar de um jantar numa noite especial, onde eu estarei atendendo as pessoas, certo? Imagine que um empresário muito grande quer que eu passe meia hora com ele na mesa para fazer lobby, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, além dos 50 mil, ele vai doar 1,5 milhão para eu sentar na mesa dele e comer a sobremesa com ele. E nessa sobremesa ele vai dizer o que é que ele espera do governo, que tipo de investimento ele quer fazer. É sujo, né? Os americanos entendem que isso daí é apenas a regulamentação do que é a política. Porque aqui no Brasil não pode fazer isso, mas você sabe que faz, né? Por debaixo do pano. Então lá é assim. Não tem financiamento público, o lobby é regulamentado e quem pisar fora da faixa no lobby sofrerá sanções gravíssimas. A gente está vendo aí agora a polêmica com Donald Trump, que aparentemente fez um lobby indevido, pagando a mulher lá para poder ocultar que teve um relacionamento com ele. Entendeu? O problema não é ele ter traído a esposa. O problema é ele ter feito um tipo de lobby, de relação econômica, para influenciar na eleição, fora das regras do que é permitido nos Estados Unidos. Tá certo? E aí fica o desafio, né? Como assegurar a igualdade na participação? No Brasil, a gente deu aí cota do fundo partidário para negro, para inclusão de negros, inclusão de mulheres, não é? Mas você também deve ter acompanhado políticos aqui da Bahia que fizeram, a meu ver, foi artificial, né? Fizeram um bronzeamento artificial para poder se candidatar como negro, não é? Ou mulheres que foram inscritas pelos partidos políticos, receberam dinheiro para constar no relatório de gasto orçamentário, mas depois essa mulher contratava serviços para impulsionar a campanha dos homens do partido, não é? O laranjal do partido político, você deve saber também. Então, tudo isso vai minando o conceito de democracia, tá bom? Voto livre e justo. Então, as eleições devem ser livres e justas, permitindo que todos os cidadãos tenham a oportunidade de escolher seus representantes de forma igual e justa. A gente viu aí denúncias, para falar de todos os lados, né? Denúncia de que, aparentemente, forças policiais estavam impedindo o deslocamento de eleitores no dia da eleição, e aparentemente o TSE também tentou influenciar a campanha de um candidato para que ele tivesse uma performance pior, tá bom? Estou dizendo que eu concordo, é só o boato que a gente viu por aí, né? Mas, de todo modo, ó, se o voto não é livre e justo, isso não é uma eleição, não é uma democracia. Quem assistiu o filme maravilhoso Gangues de Nova York viu mais ou menos isso acontecer, né? Então, no sistema de eleição de cédula, de papel, o cara ia votar com a barba, depois saía, tirava a barba, deixava o bigode e voltava de novo, depois saía, tirava o bigode e voltava uma terceira vez. Entendeu? Então, esse tipo de manipulação das urnas, isso atenta contra a ideia de democracia. Acesso a informações. Então, os cidadãos devem ter acesso a informações sobre os assuntos públicos
e a capacidade de debatê-los livremente. Isso aqui vai ter ligação direta com a imprensa justa, né? Com a imprensa ativa, fiscalizatória, não é verdade? Quando a imprensa começa a tentar direcionar a população para o que ela, a imprensa, acha correto, isso também atenta contra a democracia. É igual eu vi hoje aqui no elevador de minha casa, viu? Naquela... Tem propaganda, né? E notícia. Aí a notícia era o seguinte: Twitter muda as regras de verificado e bagunça continua. Até a mudança de regra era notícia. A bagunça é a opinião do jornalista, você entendeu? E a gente tem visto uma imprensa opinativa mais do que a gente gostaria de ver no sentido de uma democracia justa, né? Que traz o acesso à informação, tá bom? É a hipótese lá na área da comunicação que fala do Agenda 7. Então, assim, é um texto maravilhoso também de Bourdieu, se você quiser ler. A opinião pública não existe. Dentre as várias ideias, qual é a que se liga aqui com esse nosso papo? A opinião pública não existe porque o que a gente conhece da pauta pública é aquilo que os veículos de comunicação colocam para o público, entendeu? Você não tem como verificar. Será que o governo Lula é bom ou ruim? Quem tem condição de conhecer os bastidores do governo, nos seus detalhes, nas dificuldades de negociação com o Congresso, sabe? O que a gente sabe é aquilo que a imprensa informa para a gente. E como não existem atos desinteressados, a gente acaba tendo opiniões conforme as pessoas que determinam a pauta pública querem que você tenha opinião, tá bom? E isso atenta contra a democracia. Direitos políticos e civis. Então, os cidadãos devem ter direitos políticos e civis, incluindo a liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de imprensa e o direito de protestar pacificamente. Aqui tem até um ponto. A maioria da doutrina fala em protesto pacífico, mas há quem defenda que até o protesto violento deve ser, deve ser considerado em uma democracia, sabe? É aquela, acabei de falar, Martin Luther King, protesto pacífico pelo direito civil dos afro-americanos, e Malcolm X, protestando de forma até violenta, os black blocs a gente vê aí. A França tá agora assim, né? Não tem nada de pacífico nos protestos na França, entendeu? Pois mesmo assim, o governo tem que captar isso da forma mais democrática possível, porque as pessoas podem estar revoltadas e acabarem se excedendo. O professor está defendendo a invasão do Congresso? Não estou, não, porque eu não dei minha opinião, tá bom? Eu estou dizendo que há autores que dizem que até o protesto não pacífico faz parte do jogo democrático. Se eu tiver que dizer um autor, eu posso falar de Ronald Dworkin ou de Jorge Miranda, tá bom? Mas são questões de escolhas, né? A gente pode escolher tolerar apenas o protesto pacífico, como Robert Dahl fez aí. Mas fazendo isso, a pergunta seguinte é: qual é o conceito de protesto pacífico? Será que se alguns manifestantes soltarem um rojão na direção do jornalista, isso já caracteriza um protesto violento? Ou é só um pequeno grupo que se excedeu, sabe? É complicado. As pessoas estão fazendo uma passeata. Aí a polícia chega e joga bombas de efeito moral, como a gente vê acontecer. Será que se os cidadãos começarem a revidar a ação da polícia, isso converte o protesto pacífico em violento? Então são dificuldades, né? Robert Dahl não chega a descer a essas minúcias, tá bom? Para ele, é o direito de protestar pacificamente. E o controle sobre a agenda política. Os cidadãos devem ter algum controle sobre a agenda política, com a capacidade de influenciar quais questões são discutidas e como elas são resolvidas. Se é uma democracia perfeita, a gente não pode ficar reduzido a depositar o voto em alguém de 4 em 4 anos. Percebeu? A gente tem que exercer uma fiscalização, uma participação ativa, um engajamento na política. Tá bom? David Held é outro autor importante e ele vai falar que a gente pode classificar na história da humanidade 2 modelos de democracia. Uma democracia protetora e uma desenvolvimentista. A democracia protetora está mais preocupada em resguardar direitos e liberdades individuais, ao passo que a desenvolvimentista
está preocupado em promover avanços sociais e econômicos. Professor, isso daí está me lembrando a ideia de direita e esquerda. Pois é, tá vendo? É possível você ter uma organização política mais à direita ou mais à esquerda, ambas sendo democráticas. Eu vou falar disso já já. Mas esse negócio de que a esquerda é democrática e a direita é antidemocrática, isso não é uma verdade imediata, você entendeu? Porque existem dois modelos de democracia. Uma que está preocupada em defender as liberdades individuais, direitos fundamentais, e a outra que está preocupada em promover avanços sociais. Eu vi um pedacinho da aula aí de professora Karina, vocês falando sobre o SUS, né? É disso que se trata. Quando a gente escolhe um sistema público de saúde, a gente está assumindo um compromisso ético de guardar a vida e a saúde das pessoas. Mas isso vai nos jogar diretamente no problema da escassez de recursos, sabe? Os recursos são finitos e as necessidades são infinitas. Todo direito fundamental precisa de dinheiro para ser assegurado. E não tem dinheiro suficiente. É isso. Ah, mas tem corrupção. Pois é, mas você sabe que o corrupto ele rouba primeiro, né? Eu vou mostrar também essa foto para vocês rapidinho. Você sabe que na pandemia teve um prefeito que desviou o cilindro de oxigênio abastecer a chopeira de sua casa no seu aniversário. Olha ele aqui, ó. Alguém morreu na pandemia sem oxigênio para o prefeito celebrar o aniversário dele com a chopeira. Beleza? Esse é o corrupto, entendeu? Então você não pode fingir que o mundo não é como ele é. O mundo é isso aí, né? Recursos escassos. A gente não tem dinheiro para poder atender às necessidades de saúde de todas as pessoas. Mas a gente quer topar esse desafio ético de fazer isso acontecer, né? A gente que escolheu uma democracia desenvolvimentista, que promova avanços sociais e econômicos. Os americanos estão mais preocupados com a democracia protetora. O papel do Estado é assegurar a liberdade das pessoas. E cada um é livre para cuidar de sua vida. Isso gera algumas situações muito cruéis. Vocês devem ter visto na pandemia também. Muitos americanos morreram sem buscar atendimento, porque depois do atendimento você recebe a fatura do hospital. E as pessoas iam para insolvência civil, não tem dinheiro. Entendeu? Tem um documentário na Netflix, o Rei Tigre, uma coisa assim, para criação de grandes felinos, né? E aí ocorre um acidente lá que o tigre quase come o braço da mulher. Aí chama a ambulância, os paramédicos e tal. E o diagnóstico é que ela passaria por várias cirurgias reparadoras para talvez salvar o braço. E a opção dela foi: não, doutor, pode cortar meu braço fora, porque é mais barato, não vou ficar endividada tentando salvar um braço, entendeu? Modelo protetor, está preocupado com liberdades individuais. Nossa escolha ética foi uma democracia desenvolvimentista, mas ela é cara. E a gente é um país que não é rico, então falta dinheiro. Então, David Held. Charles Tilly é outro autor também importante e vai falar que uma sociedade democrática ela tem que ser marcada por um esforço para a promoção de níveis cada vez maiores de participação política. Então, assim, o fato de a gente, se fosse o caso, né? A gente já se considera democracia hoje, mas não é suficiente. Sempre há o que incluir, sempre há o que avançar, sabe? A gente precisa se esforçar para ter uma participação política cada vez maior. Se a gente olhar, o absenteísmo eleitoral no Brasil ele tem crescido ao longo do tempo. Eu vou mostrar também. Já que eu estou aqui, né? Vou mostrar aqui rapidinho, tem gráfico para isso. Mas o fato de o absenteísmo eleitoral brasileiro estar aumentando fala muito sobre essa crítica de Charles Tilly, né? Absenteísmo eleitoral. Brasil. Um gráfico para vocês. Cadê? Não vou procurar não, que eu não achei logo de cara. Deixa eu ver se esse daqui dá certo. Ó, segundo turno tende a ter maior taxa de abstenção. A abstenção no Brasil ela tem subido ao longo do tempo, tá vendo? O povo desenganado com a política, triste, né? Desesperançado, tem tido cada vez menos interesse de participar da política.
E isso denota que a nossa democracia tem sérios problemas, tá bom? A gente tem alguns modelos de democracia partidária. Então, deixei a tabelinha para vocês. A democracia direta é o modelo grego clássico, né? Os cidadãos participam das decisões governamentais. Você vai ver lá no Roy Maps, o videozinho que eu separei para vocês. Você tem a democracia indireta, que é aquela onde os cidadãos escolhem o representante, e o representante fará o governo. E a semidireta ou mista, que vai incluir uma democracia de representação, mas com alguns instrumentos de participação direta na política, que é o modelo brasileiro. Então, aqui a gente escolhe representantes eleitos para governar, mas a gente ainda tem à nossa disposição instrumentos de participação direta, como o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular de lei. Tá bom? Então, a nossa é a semi-direta. Por que isso daí é necessário, né? Por que surgiu essa polêmica? Porque, talvez, a democracia, como os gregos pensaram, ela só funcione para estados pequenos, com pequenos territórios e pequenas populações. Tanto que hoje, os países que têm maiores níveis de democracia são países pequenos, com pequenas populações. Entendeu? Talvez o nosso modelo, esse modelo democrático, ele não seja adequado para a representação política em grandes territórios e grandes populações. Quem é que pensava assim? Os fundadores dos Estados Unidos. Eles têm, vocês vão ver lá no vídeo também, eles têm fala expressa dizendo que a democracia era uma ameaça aos Estados Unidos que estava nascendo. Entendeu? O que eles criaram foi uma república com um sistema de governo representativo. E eles eram contra a democracia. Agora, a democracia na Suíça funciona. Paísinho pequeno, rico, né? Com cidadãos esclarecidos e poucos cidadãos, sabe? Eu separei uma fotinha para vocês aqui. Deixa eu mostrar logo a foto. Ó, aqui, ó. Isso aqui é uma assembleia em um dos cantões da Suíça. O que são cantões? É algo parecido com os nossos estados. Na Suíça funciona assim. E eles têm no domingo a participação popular. E eles votam, a pessoa ainda é assim, olha que bonito, né? As pautas políticas são apresentadas ao povo na praça e o povo vota. Deixa eu mostrar também aqui, peraí. Uma outra fotinha, eu devia ter separado outra também. Peraí. Voto direto Suíça. Mas aí é fácil fazer isso na Suíça, concorda? Difícil é fazer isso no Brasil. Como é que a gente vai garantir o voto direto? O voto direto. Deixa eu ver se aparece assim a foto que eu vi. Suíça. Praça. Como é que a gente vai fazer o voto direto de um país tão grande, tão desigual como o nosso? Mas nem utilizando a internet, né? Porque se usar. Não achei a foto, não. Se usar a internet, você até pode dizer que as pessoas terão acesso. Mas você deve conhecer alguém que tem até medo do computador. Fora a situação de invasão, de hackers, né? Então não é tão simples assim, sabe? Populações grandes é mais complicado reunir todo mundo numa praça para votar alguma questão, né? Liga esse ponto com aquela ideia que eu falei. É difícil você organizar todo mundo para votar de forma direta e é difícil achar que as pessoas estarão devidamente abastecidas com informações de confiabilidade para tomarem suas decisões políticas. Até que ponto a imprensa, os veículos de comunicação não estarão influenciando a opinião das pessoas sobre certo assunto, né? O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, lembra? É por aí. Ó, a gente pode falar de uma democracia participativa e uma democracia deliberativa. As duas também são formas de democracia. Mas isso tem a ver com o que as pessoas pensam sobre o que é a liberdade. Alguns países, algumas culturas vão defender uma participação direta na vida política, enquanto que outras culturas vão achar que o melhor é você se livrar de problema, né? Eu já votei na pessoa, deixa o eleito governar, desde que ele não se meta muito em minha vida, sabe? É o que Benjamin Constant fala sobre a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos, né? No passado, participação política era você efetivamente atuar na política do Estado. Hoje,
O que a gente quer, a maioria de nós, né? O que a gente quer é tocar nossa vida, arrumar nosso dinheiro e um Estado que não atrapalhe muito. Entendeu? O que é, então, a democracia participativa? Ó? Participação direta dos cidadãos na regulação de sua comunidade local e de trabalho. Enquanto que a deliberativa são fóruns públicos abertos a argumentos contrários e a novos dados e informações, tá vendo? Então, assim, negacionista, anticiência, não é a posição democrática adequada, entendeu? Eu tenho que ouvir, considerar o outro e depois até provar que ele está errado. Eu dou exemplo disso quando eu estou dando aula de monografia para os meus alunos, né? Aí eu falo assim, houve um problema no mundo, que foi um vírus que estava matando uma galera aí. Né? Esse é um problema. E aí teve uma galera dizendo que um remédio de verme combatia um vírus. Entendeu? Teve essa pauta aí, né? Eu, pelo que lembro de biologia que eu estudei, o reino dos vírus é um e o dos vermes é outro. Então não pode haver, eu acho muito difícil que exista uma medicação de verme que resolva um problema de vírus. Você entendeu? Muito complicado. Mas se eu calar de forma imediata, isso não é uma postura científica, entendeu? Eu tenho que fazer o quê? Testar, comprovar que aquela hipótese está errada. Então, essa seria a ideia, né? Eu não posso ideologizar a participação política das pessoas, porque isso vai me afastar de uma ideia de democracia perfeita. Então, a democracia participativa é o sistema político aberto ao autogoverno dos cidadãos, com experimentos sem a mediação de representação. Pense na Suíça, o pessoal participando, votando diretamente nos seus problemas, tá? E na deliberativa, grupos moldados para a proposição de políticas públicas com abertura para a mudança. Olha que legal. Um partido político deveria ser isso aqui, né? O partido, imagine assim, ó, eu não vou participar da política diretamente, mas eu quero, imagine, né? Eu quero escolher alguém que defenda a pauta verde. E pessoas que defendem a pauta verde estarão reunidas em um partido verde. Você entendeu? Então, quando eu voto num partido, eu estaria votando num tipo de ideologia correspondente ao que eu acredito ser correto. Agora, a política também tem que ter essa abertura para mudança de opinião. É o que Habermas vai falar da esfera pública. Né? Um ambiente verdadeiramente democrático, ele se abre para o questionamento, se abre para a oposição, entendeu? A oposição exerce um papel democrático também, porque senão vira ditadura da maioria, não pode. Na democracia participativa, partidos políticos com direções prestando contas diretamente aos seus filiados, enquanto que na deliberativa, experiências com cidadãos selecionados por amostragem representativa da população. Então, nem todo mundo vai fiscalizar a atuação política, né? Mas o partido vai ter um sistema de fiscalização público, tá bom? Enquanto que na democracia participativa, cada um é responsável por fiscalizar a atuação do seu político. Beleza? Então, você vai ter, ó, na democracia participativa, assembleias de bairro, experimentos democráticos, né? Enfim. E na democracia deliberativa, júris de cidadãos, pesquisa deliberativa, assembleia de cidadãos, e-democracy, então a democracia digital, tá certo? A ideia é de que você vai ter estruturas de poder político que admitem a participação popular, mesmo que nem todo mundo vá participar. Na participativa, todo mundo participa. Na deliberativa, representantes são eleitos para fiscalizar a atuação dos políticos. Tá bom? David Haybrook é outro autor importante. O livro dele é o Contra as Eleições, viu? É um livro bem interessante. Eu trabalhei com esse livro no doutorado, né? Eu que apresentei esse sala, doutorado. E eu peguei o livro porque eu achei curioso o título, né? Contra as Eleições. Eu comecei o livro também achando que o cara era maluco. Depois que eu acabei de ler o livro, eu acho que eu também sou contra as eleições na proposta do autor. Porque o que é que ele está dizendo? Olha só. A democracia, ela não é o sistema mais eficiente de governo, o mais ágil. Porque a gente perde tempo discutindo, votando, né? E aí
assim, eu vou até tirar o picareta da história, né? Ele realmente acredita que tabelar preço é bom para a economia. E ele está lá votando, deliberando, discutindo, né? Para dizer que a gente deve tabelar preço. Entendeu? Ele está errado, mas ele sinceramente acredita que está certo. Então a democracia perde tempo, percebeu? Só que na democracia a gente está abrindo mão da eficiência em nível máximo para ter mais legitimidade, inclusão, todos aqueles critérios que Robert Dow estabeleceu, tá bom? Então essa é a ideia, né? Eu estou abrindo mão de eficiência em nome da justiça, né? Em nome da legitimidade. Aí qual é o problema das democracias modernas, segundo o Heybrook? É que a gente nem ficou com a eficiência, nem ficou com a legitimidade, porque há um descompasso entre os representantes eleitos e os representados. Nem nós nos sentimos representados por eles, nem eles se acham nossos representantes. Eles acham que tem poder, que tem direito, porque tem não sei quantos mil votos. E eles votam para a gente um aumento de R$18 no salário mínimo, mas para eles aumentos de R$6.000 para recompor a inflação. Não é verdade? Então não há uma correspondência entre representantes e representados nas democracias contemporâneas. Então, Heybrook vai propor um sistema de sorteio para a composição de órgãos de fiscalização e participação deliberativa. Não sei se dá para ler aí com vocês. Eu não vou ler tudo, não. Aqui é a proposta do autor, tá bom? Ele vai dizer que a gente deveria ter conselhos de agenda, plenárias de interesse, plenárias de revisão, com membros sorteados para participarem dessas organizações políticas aqui, ó. E por que o sorteio? Primeiro, para evitar o argumento, eu tenho não sei quantos mil votos, você sabe com quem está falando? E segundo, para permitir que todo mundo tenha chance. Porque se for para competir na urna, eu não tenho chance contra um político profissional de uma família política. Eu não tenho chance. No sorteio, pode cair para mim, entendeu? Lá na sala do doutorado, os colegas não concordaram, não. Aí teve um que falou assim, mas Gilson, desse jeito, Dona Maria do Pastel pode acabar administrando a cidade. Aí eu disse a ele, pois é, mas eu confio mais em Dona Maria do Pastel do que no prefeito que está aí. Entendeu? O prefeito que está aí, na época, né? Não foi agora, não. Todo envolvido em esquemas de corrupção, de favorecimentos recíprocos, numa classe hereditária de políticos, né? Esse daí eu não confio, não. Dona Maria do Pastel, às vezes pode ser uma pessoa bem intencionada, que quer o melhor para o seu país, né? Beleza? Esse slide está lá no AVA para você, depois você lê com calma qual é a proposta aqui do autor para tentar sair de uma democracia representativa 100% para misturar isso com uma democracia participativa com a instituição de órgãos por sorteio, tá bom? Inclusive, ele fala assim, ó, que a gente poderia ter regras de clivagens para a composição desses órgãos. Então, por exemplo, no Brasil, a maioria da população é negra, mas o nosso parlamento não é negro. A maioria do eleitorado é mulher, mas o nosso parlamento não é feminino, né? Então, a gente podia, na proposta do autor, separar um sistema de representatividade mais adequado ao nosso perfil populacional, ao invés de deixar a eleição no sorteio, aonde nossos parlamentares, não todos, né, mas a boa parte deles, acabam comprando a cadeira com o exercício de poder econômico. Quem acompanha a política de interior sabe bem o que é isso, né? É isso. Eu até, um exemplo rápido, viu? Eu, certa feita, estava em Senhor do Bonfim, estava indo para Jacobina. Coloquei no Waze para poder eu ir, né? E aí o Waze mandou eu ir pela BA e não pela BR. E aí o combustível começou a acabar, a estrada ruim, eu morrendo de medo com a família no carro, né? Até que eu encontrei um posto, já preocupado de ficar na rua sem gasolina. Aí o meu amigo, por favor, tem gasolina aí, abasteça aí. Aí ele, ô patrão, você chegou na hora certa. Por quê? Passou aqui a passeata do candidato a prefeito, abasteceu o carro de todo mundo, secou os postos todos da região. Eu tô aqui raspando o tacho de gasolina aditivada
E daqui a pouco eu vou fechar o posto também. Imagine, né? Eu não sabia, eu que nasci na capital, não sabia. Ou sabia de ouvir falar, mas nunca tinha visto na prática acontecendo carreata aonde o candidato distribui gasolina para comprar voto. Né? E quase que eu sofro na mão de um desse, entendeu? Se eu for competir com ele, eu não tenho dinheiro para abastecer uma carreata. Então eu tô fora do jogo. Né? Pronto. Vamos falar de tipos de autocracia. A gente falou de democracia, tipos de autocracia. São dois os principais tipos: autocracias autoritárias e totalitárias. Qual é a diferença? É uma maior presença do Estado. Né? Uma autocracia é sempre autoritária, entendeu? Só que ela pode defender, né? Uma presença absoluta do Estado na vida das pessoas. Essa é a totalitária. Então, eu posso ter um autoritarismo ou um totalitarismo, tá bom? Regimes autocráticos autoritários são aqueles em que o Estado exerce um controle moderado sobre a vida dos cidadãos. Exemplos incluem a Rússia, a China, onde há eleições, mas o poder está concentrado nas mãos de um pequeno grupo de líderes. Né? Não sei se você se tocou, mas a Rússia, ela nunca foi uma democracia. Né? Tem até eleição, mas Putin já manda no país há mais de 2 décadas. Não é verdade? Até quando não é Putin o presidente, é Putin que manda no cara que está na presidência. Entendeu? Então, é um regime autocrático, né? Autoritário. E o totalitário são aqueles em que o Estado exerce um controle total sobre a vida dos cidadãos. O exemplo que a doutrina traz é a Coreia do Norte, a antiga União Soviética, onde não há liberdade de expressão, opositores são perseguidos e as instituições são totalmente subordinadas ao governante, até com controle de internet, coisa do tipo, né? Então haverá quem diga que a China também é totalitária, entendeu? Isso gera um problema, né? Uma constatação. Que a depender de quem vai classificar esses vieses aí, você vai colocar a pessoa num espectro ou no outro, ou o país num espectro ou no outro, entendeu? Ah, é aquela discussão de internet, né? E Cuba? Cuba é democracia, não é? Venezuela é democracia, não é? Sabe? A depender de quem vai falar sobre, acaba colocando de um lado ou de outro, né? Esses autores que eu trouxe para vocês estão tentando fazer uma classificação científica, né, acadêmica. Mas quando parte para o debate popular, aí é loucura, né? Aí vale as preferências e preferências individuais de cada pessoa. Tá bom? Então, essa é a ideia do regime totalitário. Ele decide questões mínimas da vida das pessoas. Tá? Vamos desenvolver um pouquinho o conceito de autocracia. Tem um livro muito famoso, recomendadíssimo, que é O Fascismo Eterno, de Humberto Eco. Humberto Eco é um autor, né, um filósofo. Ele, é dele o livro que virou filme, O Nome da Rosa, que eu recomendo muito que você assista. Aí o que é que Humberto Eco vai falar, né? Quais são as características? Ele é italiano e foi descrever sobre características do fascismo, enquanto governo autocrático, na esperança de que a gente possa identificar quando fascismos forem aparecendo pelo mundo, para se proteger contra essa proposta, beleza? Então ele vai dizer que o fascismo ele foi um fenômeno histórico e social que se manifestou em diferentes países e momentos. Então eu não posso falar só do fascismo na Itália. Eu posso falar de tipos de fascismos que aparecem aqui e ali no mundo, na história da humanidade, e que podem reaparecer. Né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Tá bom? Para Humberto Eco, quais são as características do fascismo? Idealização do Estado, o culto à violência, intolerância e a busca pela unidade nacional. Olha o cuidado, viu, gente? Tem uma galera aí, deixa eu até voltar mais. Bourdieu vai falar que existe uma luta pela definição dos símbolos sociais, do significado das palavras, inclusive. Então, tem muita gente que coloca assim, progressista versus conservador. E fala do conservador, do conservadorismo, como se fosse um culto ao passado, o que não é verdade. Entendeu? O conservador é a pessoa que não acredita em revoluções violentas, né? E ele acredita que, bem ou mal, as instituições públicas que sobreviveram resistiram ao teste do tempo. Então, eu não posso jogar o que os nossos ancestrais fizeram fora
de uma hora para outra. Eu posso ter transformações sociais cautelosas, bem estudadas, para evitar uma ruptura social, tá bom? Isso ficou bem claro quando teve a Revolução Francesa. Aí Edmund Burke, que é um inglês conservador, ele disse que a França, na Revolução Francesa, ia acabar chegando num estado de violência extremo e quem ia salvar a França da violência seria um ditador. Todo mundo achou que Burke estava doido. Depois que Napoleão chegou no poder, aí todo mundo foi ler de volta Burke, sabe? E a explicação dele é essa. Havia instituições sociais sólidas na França, no antigo regime. Os franceses quiseram mudar isso daí, beleza, mas não pode pela via da revolução, porque aí o que vem depois é pior. Entendeu? Então essa é a ideia, né? O fascismo, ele acontece aqui e ali como forma de exercício autoritário do poder, marcado por um culto à idealização do Estado, culto ao passado, ó, é um passado romantizado. Antes que era bom, agora nossa juventude está perdida, né? Vamos retomar os dias de glória dos imperialismos, entendeu? Então, o fascismo tem toda essa luta aí, essa bandeira, né? O fascismo é marcado pela presença de um líder carismático, tá? Então, que é capaz de mobilizar massas e impor sua vontade sobre a sociedade. Então, se você algum vídeo sobre Hitler, sobre Mussolini, são figuras assim espetaculosas, né? Que as massas admiram e falam com muita verve, né? Com muita eloquência, sabe? Sempre abusando do carisma e demagogias, tá bom? Utilização de propaganda e manipulação da mídia, com o objetivo de difundir ideias e valores que sustentem o regime. Então, tudo é pelo regime, tudo é pelo partido, tudo é pela ideologia, é a ideia do nós contra eles. Há uma radicalização da política, entendeu? E isso é feito através de veículos de comunicação social, né? Com propaganda, manipulação. Não à toa, Hitler dizia que o principal ministério do governo dele era o da propaganda, na mão de Goebbels, né? Papel da linguagem no fascismo, que muitas vezes utiliza termos vagos e imprecisos para mobilizar as massas e impedir o pensamento crítico, né? Então, muitas palavras, palavras difíceis, né? Novos termos, novos significados, né? Lembra que eu falei de Bourdieu, né? Há uma luta pela definição dos símbolos sociais, da linguagem, entendeu? Quem tem o poder de dizer o que é certo e o que é errado, linguisticamente falando, manda na sociedade, tá certo? E o fascista vai tentar abusar dessa característica, né? Para que ele consiga definir os termos, a linguagem, os conceitos pretensamente científicos, né? A presença de um inimigo comum no fascismo, que é utilizado para unir a sociedade e justificar a violência e a repressão. Freud fala um pouquinho sobre isso. Freud diz que nós temos três instâncias deliberativas, né? O id, o ego e o superego. O id, para Freud, é o nosso instinto animalesco, que é violento, é o instinto de morte e destruição. E Freud fala que ele é facilmente manipulável pela eleição de um inimigo comum. Então você vê pessoas que nas suas vidas comuns são pessoas normais, mas que quando mexe futebol, ele vai olhar a torcida adversária como inimiga. E isso força, une as pessoas e assim de violência. Tá bom? Então, Humberto Eco vai falar sobre a relação do fascismo com outras correntes políticas, como conservadorismo e nacionalismo, que muitas vezes compartilham de valores e ideias similares. Veja que Humberto Eco relacionou fascismo com conservadorismo, certo? Essa é a opinião de Humberto Eco. Quando você vai ler os autores conservadores, o que eles estão dizendo é: a gente não é violento. O que a gente quer é uma mudança, uma evolução social pacífica, calma, cautelosa, entendeu? Mas Humberto Eco é um autor muito famoso e ele disse que o fascismo ele se aproxima sim do conservadorismo, na ideia de uma preservação de valores do passado, entendeu? E Humberto Eco defende a possibilidade do fascismo se manifestar novamente em diferentes contextos, especialmente em momentos de crise política e social. Então, momentos de crise, se você lembrar bem, o nazismo se impõe a partir de uma crise econômica na Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial. Você entendeu? Crises políticas ou sociais
são ambientes propícios para a ascensão de fascistas, tá certo? E aí eu não estou fazendo fascismo de internet, né? Xingando todo mundo de fascista. Estou falando as ideias de Humberto Eco, tá bom? O outro livro que está famosinho aí recentemente é o Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. E o que é que eles vão falar, né? Que hoje nós estamos vivendo um período de ameaças à saúde democrática, tá bom? E aí eles vão pontuar algumas características, alguns sinais de alerta para a morte de uma democracia, tá certo? Então, o que é que ele vai dizer? Ó? O que é que eles vão defender, né? A importância de instituições democráticas, como imprensa livre, justiça independente, sociedade civil, na manutenção de um regime democrático. Toda vez que essas instituições públicas começam a ser ameaçadas, você está colocando em xeque a própria ideia de democracia, tá certo? Presença de líderes autoritários. É só você lembrar assim, ó, os ditadores que aparecerem pelo mundo, que todo mundo sabe que é ditador mesmo, eles fecham imprensa, não é verdade? Eles fecham parlamento, eles dão um jeito de demitir ministros da Suprema Corte para colocar alguém mais alinhado com as ideias dele, entendeu? E assim as democracias morrem. A presença de líderes autoritários que se aproveitam de crises políticas e econômicas para minar a democracia. Como eu falei, um cenário de crise econômica ou crise política é propício para a ascensão de autocracias, tá certo? Utilização de estratégias por líderes autoritários para minar as instituições democráticas, como a utilização do medo, sempre um discurso de medo, né? Olha, vão fazer isso, vão destruir a sociedade, vão destruir a família, entendeu? Essa utilização do medo é outra ferramenta, segundo os autores, de destruição da democracia. Quem assistiu aquele Fahrenheit 11 de setembro, o Michael Moore, ele fala que o Bush, George W. Bush, ele governou sempre com o país em estado de alerta do vermelho ou laranja, sabe? O medo de uma guerra, a guerra ao terror, justificava a permanência de um líder forte, que é como ele se apresentava. Entendeu? Então, a polarização política, manipulação de mídia, pelo controle de tribunais e forças de segurança. Outra coisa, a existência de sinais precoces de alerta para ameaça à democracia, como a erosão das normas democráticas, escalada da retórica dos líderes políticos, utilização de ações legais ou ilegais para minar as instituições democráticas. Então, sempre essa ideia, né? Eu vou subindo o tom de ameaça para que as pessoas tenham medo, e quando as pessoas têm medo, elas estão dispostas a abrir mão de liberdade para alguém que vá salvá-las. Você pode ver isso no outro filme maravilhoso, V de Vingança, e o discurso do personagem V é esse, né? A gente passou por uma crise de um vírus, olha que coisa, né? Uma crise sanitária, e as pessoas ficaram com medo, e aí, em nome desse medo, dessa crise sanitária, as pessoas lá do filme abriram mão das suas liberdades, deram a sua liberdade para o partido político, que era fascista, né? Muito interessante, depois você assiste lá, o V de Vingança. E a necessidade de uma resposta coordenada e estratégica da sociedade civil, dos partidos políticos e das instituições democráticas para preservar a democracia e evitar sua erosão. A gente pode discordar da opinião, né? Eu discordo disso aí, mas isso daí é a explicação porque tem acontecido no Brasil hoje, né? Você está vendo uma democracia agressiva, uma democracia proativa na defesa de suas próprias instituições. Você vai lembrar aí do inquérito das fake news e coisa do tipo, né? Então, se fosse para defender o Supremo Tribunal Federal no que ele está dizendo que é proteger a democracia, o que eles estão dizendo é isso aí, que esses autores estão falando, tá vendo? Se a gente ficar calado, jogando pelas regras do direito do passado, a gente vai sucumbir para essa força autocrática que tem ganhado força, né? Tem ganhado notoriedade no Brasil. Então a gente tem que agir preventivamente para evitar o fim da democracia. Os autores lá defendem isso, eu acho que isso aí é uma viagem, é um perigo, mas é o que tem acontecido hoje no Brasil, entendeu? Essa perspectiva
de proteger a democracia contra ameaças, né? Outra recomendação de filme para você assistir é o filme A Onda. Eu não vou nem contar o filme, é só dizer assim, né? Será que seria possível o ressurgimento de um fascismo, de uma autocracia? O filme vai explorar um cenário onde esse professor aí vai tentar conduzir um experimento social para a criação de uma experiência autocrática na escola que ele trabalha, utilizando os símbolos sociais, essa ideia do nós contra eles, etc. Vale muito a pena, se você não assistiu ainda, assistir esse filme. Beleza? Para terminar, você deve ter observado que de tudo que a gente falou sobre democracia, autocracia, né? Cada autor vai colocar um partido, uma pessoa nessa régua aí do que é direita e esquerda. Você já deve ter topado com argumentos do tipo, o nazismo era de esquerda ou era de direita. A depender do autor, ele vai dizer que nazismo era nazismo extrema direita, outros dizem que era extrema esquerda. Mas na minha opinião, essa régua aí não dá conta da complexidade do espectro político que nós temos, entendeu? Quando eu olho para o nazismo, eu vejo algumas características que são da chamada esquerda e outras que são da direita. Historiadores, classicamente, têm dito que nazismo é de direita, tá bom? Mas se a gente começa a colocar um checklist aí, a gente começa a ver que o nazismo, que inclusive se auto-intitulava nacional-socialismo, entendeu? Parece muito com partidos de esquerda. Mas aí eu acho que essa régua aí não funciona mais. Tem uma outra proposta que é mais interessante, que é essa daqui, ó, que é a dos quadrantes, né? Então eu tenho no eixo vertical aí autoritarismo para cima, libertarianismo para baixo e direita e esquerda aí dos lados, né? E aí eu posso ir colocando a pessoa, se ela for mais de direita autoritária para cima, de direita libertária para baixo, tá vendo? E aqui o autor que eu peguei a foto, olha o exemplo que ele colocou. A Rússia como exemplo de uma direita, ó, subindo pro autoritarismo, tá vendo? Ó, e colocou Mandela, ó, numa esquerda libertária, tá vendo? Só que mesmo assim, apesar de ser mais interessante do que essa outra classificação, essa daqui está muito ultrapassada, não dá conta mais dos nossos desafios. Essa daqui é mais próxima, mas mesmo assim eu ainda acho que quem vai classificar acaba rotulando as pessoas. E às vezes não cabe, né? É difícil você colocar. Onde ele colocou Lenin aqui, ó, Lenin e Mao Tse Tung. A diferença é o nível de autoritarismo, né? Supostamente Lenin é menos autoritário do que Mao. E Trotsky não é nem autoritário, ó, tá no meio do caminho entre autoritário e libertário. Não sei se concordam, não, sabe? Não sei mesmo. Mas, assim, é uma organização que pelo menos dá conta de uma complexidade maior do que dizer que todo mundo cabe numa regrinha de direita e esquerda, entendeu? Se for para dizer minha opinião, eu ainda fico com Bourdieu novamente, que vai falar que direita e esquerda é uma situação posicional, sabe? Comparado, para pegar exemplo aqui, ó, comparado com Bush, a Rússia é de esquerda. Comparado com a Rússia, Bush é de direita. Sempre é relacional, tá vendo? Segundo Bourdieu. Eu não posso rotular as pessoas nesses esqueminhas, não. Embora esse seja famoso. Tem um esquema parecido que fizeram no Brasil com os partidos políticos, ó. Então, ele colocou conservador para cima, progressista para baixo. Veja que a própria ideia progressista parece dar uma ideia de que é uma pessoa para frente, uma pessoa, né, renovada, entendeu? E não é bem isso, né? Pró-Estado e pró-mercado, tá vendo? Então ele colocou o PSOL como pró-Estado progressista, ó. Mas colocou o PT cá em cima também, ó. Pró-Estado progressista. Eu acho esquisito, não sei se você concorda, porque nos governos anteriores do PT, o mercado ganhou muito dinheiro. Nunca ganhou tanto dinheiro como na época do PT no governo, né? Então é complicado dizer que o PT é pró-Estado se o PT agiu para defender os interesses do mercado e dos bancos, né? Muito complicado. Colocaram o PSDB, cadê o PSDB? Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Colocaram o PSDB no progressismo pró-mercado. Não sei se é não, viu? É só para você entender que esses quadrantes de espectro político são melhores do que aquela régua,
de direita e esquerda, mas, assim, na minha opinião, mesmo assim, não dá conta de caracterizar os partidos, né? Não sei se você concorda. E aí, fim, né? Temos 15 minutinhos aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, tá certo? Deixa eu voltar aqui para vocês. E a gente pode pegar esse finalzinho da aula para poder comentar algumas coisas. Temos aqui, professor, sinalizando a Samara, o Denísio. Pronto. Diga, Samara. Boa tarde, professor. Boa. Assistindo a sua aula aqui, que o senhor falou um pouco sobre essa questão da aristocracia, sobre todos esses regimes, conservadorismo e tudo, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor conhece um movimento que tem surgido, né, e que tem tomado as notícias, os jornais, sobre Red Pills? Sim. Tem doido para tudo no mundo, né? E aí o senhor estava falando sobre isso, eu não sei se eu estou errada, mas eu acabei fazendo uma associação com esse movimento, né, algumas coisas que o senhor trouxe, né, para a gente, que o senhor pontuou, dessa coisa do conservadorismo, tradicional, Isso. e eu acabei fazendo essa associação. E a outra coisa, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre os efeitos, né, da Finlândia, né, que Finlândia, que entrou com a OTAN entrou agora, hoje né? na OTAN. É. Seria Eu vou começar por esse final, que eu tô mais com isso na cabeça. Eu tenho a impressão que a gente já está na Terceira Guerra Mundial. Eu acho que no futuro dirão que a Terceira Guerra começou com a invasão da Ucrânia, entendeu? Assim como a Segunda Guerra, hoje a gente olha para trás e diz que a Segunda Guerra começou mesmo com a invasão da Polônia, né? Quando a Alemanha e a União Soviética invadiram a Polônia, começou a Segunda Guerra. Mas na época, a Segunda Guerra não foi deflagrada ali. Ela foi deflagrada mais para frente, quando Hitler invade a França. Aí que começa de fato a guerra. Invadiu a França. Quando invadiram a Polônia, os estados ficaram naquela de tentar negociar a paz. Olhe, Hitler, só a Polônia, não mexa mais em nada, entendeu? Tem até a frase famosa de Churchill, né? Ele disse que os países, né, o Ocidente, com medo da guerra, estavam negociando a paz, pois não iam ter paz e iam cair na guerra do mesmo jeito. Porque Churchill era contra qualquer tipo de negociação com Hitler, né? E acabou que ele estava certo. Então, assim, a Rússia dizendo que vai retaliar a entrada da Finlândia na OTAN, e a Suécia já disse, está na boca para entrar também a Suécia, né? Então, assim, me parece que a gente já entrou na Terceira Guerra Mundial. Estou com bastante receio disso, sabe? Essa é uma coisa. E esse movimento aí, Red Pill, essas coisas todas, não sei se vocês estão acompanhando isso aí, se a gente fosse fazer uma classificação científica do assunto, a gente falaria que eles são conservadores, não, que eles são reacionários. É tipo assim, existe algumas formas de olhar para o passado. Você pode olhar para o passado e dizer que era horrível e que hoje está melhor, ou você pode olhar para o passado e romantizar o passado. Tá? Antes que era, não sei se você já, nossos pais são assim, né? Costumam ser assim. No meu tempo que era bom, filho tomava benção pai, benção mãe, a gente brincava de gude, sujava de terra, entendeu? É uma romantização do passado. Pois tem gente que fica romantizando o passado e defende uma volta a esse passado pela força, porque a evolução natural da sociedade é para frente, não é para trás, né? Isso aqui chama de reacionário, entendeu? E aí o que tem nesses movimentos aí é alguma coisa de teoria da conspiração, de dizer que o Estado vai acabar com a moeda, que Bitcoin, que é a saída para todos os males é o Bitcoin, que nós seremos escravos de um grande esquema de manipulação global, entendeu? Mas assim, é aquela história do enxergar o nós contra eles, identificar o inimigo comum, né? São coisas perigosas para a organização social. Eu acho que Burke, que os conservadores nesse ponto têm mais razão, sabe? Assim, bem ou mal, as instituições sobreviveram e chegaram até aqui, né? Hoje é melhor do que o passado, entenda. Nem precisa ir muito longe, né? Quem é aí mais ou menos da minha idade fazia trabalho escolar em enciclopédia, velho, na mão, né não? Hoje em dia você tem um computador, faz uma pesquisa na internet, é muito melhor. Eu assisti um seriado Vikings, não sei se você assistiu. O rei é picado por uma abelha e morre. Ele morre porque uma abelha picou ele e ele era alérgico. Eu também sou alérgico. Se uma abelha me picar, eu vou ali na farmácia,
compro um anti-histamínico e não vou morrer. O mundo hoje é melhor, entendeu? Mas tem uma galera, normalmente, que defende as autocracias, que enaltecem um passado de glória e falam que hoje tem a decadência. Então é mais ou menos assim, me dê essa carta em branco que eu vou reconduzir o nosso país para o passado de glória. Entendeu? É por aí. Acho que tinha mais alguém para falar, né? Samara. Temos o Denísio, a Michelle e o Daniel, mas na ordem o Denísio. Diga aí, Denise. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. É mais assim, fazer um apontamento, né? Que eu gostaria, e depois fazer uma solicitação, professor. Com relação ao conteúdo que nós estudamos, até naqueles 2 vídeos que você deixou, esclarece muito bem essa questão da confusão da democracia ao longo da história, né? E o que nós estamos vivendo. Você pede para fazer até um paralelo sobre a democracia brasileira. E até hoje a gente sabe que a democracia, em tese, é uma filosofia muito bonita, né? Que foi através da filosofia que ela foi se desenvolvendo, né? Como você deu o exemplo aí de Platão, Aristóteles. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, e pelo que foi dito hoje na aula, pelo que o senhor explanou aí, deu a entender que existe ainda diversos desafios, né? Que, dentre eles, eu acho que relacionado à nossa política brasileira, que depende muito da questão da polarização política do nosso Brasil, né? Atrapalha muito a questão da democracia, desinformação e, principalmente, a corrupção. Quando eu falo em corrupção, eu não digo não só pela minha percepção. Se eu estiver errado, por favor, você me corrija, mas assim, muitos dizem que o Brasil, a democracia não funciona por conta dos políticos, que não fazem o seu papel de gestor, né, que é o que esse curso aqui nós estamos estudando agora para ser gestores públicos, né, os melhores. E assim, a gente vê que os políticos fazem tudo ao contrário do que a cartilha manda, né? Do interesse social, um equilíbrio onde as pessoas possam se expressar e também que os interesses dessas classes possam ser defendidos também. E ao longo do tempo a gente sabe que as classes, principalmente lá nos vídeos que você deixou, as classes nunca tiveram uma representatividade, né, ao longo do ano. Não que necessariamente tudo é preciso ter representatividade, mas na política é muito importante. Quando eu falo que não precisa ter representatividade, como, por exemplo, às vezes não há representatividade em determinadas áreas porque a pessoa não tem interesse. Por exemplo, na área da construção civil, por que não existe pedreiros, mulheres, serventes? É porque também, pela questão física, não desperta o interesse das mulheres, né? Assim também que eu acho que na política também, e não só a questão da representatividade das mulheres, mas a questão do interesse delas também. Então, assim, parabéns pela aula de hoje, eu gostei muito, é um tema que eu gosto de discutir, também tenho uma opinião parecida com a sua, eu não tenho, de certa forma, vamos dizer assim, entre aspas, político de estimação. Para mim, eu sou um crítico ferrenho a políticos, eu também não tenho o lado A ou o lado B, até porque se eu chegar a votar também e decidir por um lado, se for para mim criticar também, eu sinto no direito de criticar, eu só não acho que é legal nós, como sociedade, passarmos pano para lado A ou lado B, né? Acho que não faz bem a ninguém, já beira a questão da ignorância. Isso. E outra coisa que... diga. Assim, não, antes de terminar, isso é o que eu queria fazer o apontamento sobre a aula. E eu até coloquei no chat lá uma solicitação que a prova, né, o questionário seu tá para segunda-feira. E eu acho que alguns outros colegas aí, nós vamos viajar. E eu, por exemplo, vou estar chegando no horário da prova, não sei se eu vou ter condições de fazer. Aí eu queria ver a possibilidade de ou estender para o outro dia, ou então mudar para quarta-feira. Não, Essa pode ser. possibilidade, Eu vou se os estender o colegas prazo. concordarem. Não, eu estendo o prazo, eu deixo lá aberto para vocês, viu? Você está entendendo? Porque, assim, um feriado desse prolongado, muitas pessoas vão viajar e vão ter na viagem para você
voltar, você tem um tempinho até para estudar, para fazer a prova também, fazer uma Isso. revisão. Isso, Então, é beleza. isso aí. A gente tem no prazo, sim. Deixa eu dizer uma coisa interessante, viu? Lá no doutorado, né, nessa disciplina que eu estudei lá, o professor fez assim, viu? A gente leu autores da extrema esquerda até a extrema direita. A gente leu tudo. Então, ele mostrou o que é a democracia na visão do fascista, do nazista, do conservador, do libertário, de todo mundo, do socialista. A gente leu até o Mein Kampf de Hitler, leu Mussolini, leu tudo. E no final, assim, a opinião majoritária da turma é que a democracia ela é um modelo bom, ideal, mas ela talvez não seja possível no nosso contexto de populações gigantes com território gigante, entendeu? Quando pensaram democracia, foi para uma cidade-estado, imagine, Atenas, ali com a população de 500 mil pessoas, entendeu? Nesse contexto funcionava. Agora, 210 milhões de brasileiros, a maioria mal instruído, sem acesso a tudo, lutando para lutando de manhã para garantir a janta à noite, entendeu? Agora sim, qual modelo é melhor? Ainda não inventamos. É difícil inventar uma ideia nova, né? Então, os outros modelos se mostram piores, mais afeitos à corrupção, ao abuso de poder. Então, a democracia ainda é o que a gente tem de melhorzinho. Essa democracia deliberativa aí, né? É representativa. Mas longe de ser perfeita. Ela tem muitas falhas, tem muitos problemas, né? Eu não sei você, para mim, o principal problema é que quando eu li lá no Contra as Eleições, caiu certinho. Ó. Eu não me sinto representado por esses políticos que estão aí. E eu vejo que eles também não se sentem meus representantes. Eles não olham para mim como eu sou o patrão porque eu pago a conta, entendeu? Eles acham que têm direito de trabalhar terça, quarta e quinta, de fazer o que eles fazem, de ir de peruca, fazer palhaçada na Assembleia, entendeu? Eles acham que tem esse direito, não é? Eu tô pagando a conta de besta, trabalhando igual um condenado para pagar a conta deles. E eles acham que tem esse direito. Então, nem eu sinto que eles são meus representantes legítimos, nem eles se sentem representantes, né? Que devem explicações para a gente. Vocês viram o outro lá dizendo que se comparar o salário dele com um jogador de futebol, ele ganha pouco? É a cabeça do cara, né? Eu sou deputado. Se você comparar meu salário com o de quem ganha salário mínimo, você vai dizer que eu ganho muito. Mas se você comparar meu salário com um jogador de futebol, eu ganho pouco. Rapaz, o cara tem a pachorra de achar que merece ganhar igual um jogador de futebol por ser político. Você entendeu? É complicado, né? Agora, sim, tirando isso aí, o que é melhor? Não temos registro, né? Estamos no desafio. Alguma mente brilhante invente um sistema novo aí, porque ó o conservadorismo de novo, né? De todos os sistemas que pensaram e foram testados, esse parece ser o melhorzinho. Ó, lembra lá de Aristóteles, ele falava isso, né? A democracia é o menos pior. Tem muitos problemas, mas ainda é uma forma legítima de poder. Entendeu? É por aí. Tem mais alguém para falar? Pode falar. Temos aqui a Michele e o Daniel. Pela ordem, a Michele. Diga, Michele. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Professor, me tirou uma dúvida. O senhor estava falando sobre a questão da democracia em alguns países e o direito à livre expressão, né? Inclusive nessas passeatas aí pró-nazistas. Só que eu lembro de uma frase que é utilizada muito aqui no Brasil, né? Que o meu direito começa onde o do outro termina. No caso, essas expressões, fazer essas passeatas, essas manifestações e utilizar como isso como liberdade de expressão não é ferir o direito do outro, considerando que muitas dessas manifestações são racistas, fascistas, extremistas. Isso. Excelente pergunta. Veja que essa é a concepção dos Estados Unidos. Eles acham assim, limitar o discurso. Se eu disser qual o limite do humor, qual o limite do discurso, se eu colocar um limite no discurso, na sequência vai aparecer a pessoa que se acha no direito de dizer qual o limite e vai aparecer algum padrão do que é limite que a gente pode discordar. E o americano tem, a maioria, né? Pensa assim, ó. Eu odeio o discurso de ódio. Tá errado o discurso de ódio.
Mas calar o discurso de ódio me coloca numa situação de, por acidente, calar um discurso que parece ser de ódio, mas não é. Como era o discurso pró-direito dos afro-americanos nos Estados Unidos. Gente, foi outro dia, né, gente? 1960, os Estados Unidos ainda tinha banheiro de branco, banheiro de negro, ônibus de branco, ônibus de negro, escola de branco, escola de negro. Em 1960, velho. Entendeu? E eles falam, a maioria, né? Os autores americanos falam isso. Foi o direito de falar coisas que pareciam ser odiosas que permitiu Martin Luther King fazer a luta dele e tal, conscientizar a população, para a gente avançar nessa pauta. Então, é um preço a pagar, que eles estão dispostos a pagar. Eu acho que eu não estou. Se for falar assim, pessoalmente, a gente deveria permitir todo tipo de discurso, entendeu? Imagine uma passeata com suástica. Não é igual no Brasil, né? Que chama o outro de nazista, mas você vai olhar, não tem nenhum elemento nazista ali, né? Eu mostrei a foto para vocês. É gente branca com suástica desfilando na rua, entendeu? Eu acho isso assim uma loucura. Só que o americano fica batendo nesse ponto. Peraí. O que hoje parece certo, amanhã podemos descobrir que está errado. Tem uma que eu acho que vai acontecer. Olha só. Eu acho que no futuro os veganos ganharão a disputa pela definição dos símbolos sociais. E no futuro dirão coisas do tipo: as pessoas do passado se reuniam para comemorações, queimando cadáveres no fogo para comer cadáver. Entendeu? Mas eu como churrasco. Difícil, né? Mas é isso. Eu acho que no futuro dirão isso da gente, entendeu? Uhum. Eu acho. De nós que comemos. Eu digo isso porque tem muita interferência também. Eu tava vendo, teve até um incidente aqui do colégio, né? Com um menino de 13 anos, eu vi que ele se utilizou como base, né? Como referência o atentado que teve em Columbine, lá nos Estados Unidos. E quando eu fui olhar também o atentado de Columbine, eu vi que os dois adolescentes que mataram os estudantes, eles mataram, inclusive, pessoas por serem negras. Então, você vê que é um discurso que vai se alastrando, é um preço que o país tem pagado por permitir vamos dizer, essa liberdade de expressão, Isso. e que você vê que não tem diminuído, pelo contrário, né? Você vê os casos aumentando, inclusive de racismo, de ideologias fascistas, nazistas, e chega a dar um certo receio também, né? De que até que preço eles estão dispostos a pagar, porque, na verdade, ok que eles estão dispostos a pagar o preço lá, mas o que acontece lá também interfere nos outros lugares, como aconteceu aqui. Virou referência para os que estão aqui. Isso. Agora, assim, por outro lado, veja que difícil, né? Dizer que tem discursos não autorizados a circular pode acabar no que acontece hoje no Brasil com essa cultura de cancelamento, né? É todo mundo cancelando o tempo todo. Hoje eu vi uma de Anitta. Estavam cancelando a Anitta porque ela doou um valor aí que é pouco comparado à fortuna que ela tem. Aí vai a Anitta se defender, viu? Eu sempre ajudei essa instituição. A moça lá que cuida lá dos interesses da instituição, ela fala comigo, me mostra o projeto, eu pergunto quanto ela precisa, ela me pede e eu dou. O que ela me pediu foi o valor que eu dei. Assim, se a Anitta não estiver mentindo, olha que coisa, né? O povo está julgando e cancelando a Anitta pelo tanto de dinheiro que ela doou para a instituição, sendo que ela doou aquilo que a instituição pediu, sabe? Então, assim, eu acho os Estados Unidos complicado pagar o preço que eles pagam pela liberdade de expressão, só que a gente também no Brasil está colocando uma régua meio esquisita, né? É uma régua que tem partido político, tem gente que pode falar, tem gente que não pode. Eu vou dar um exemplo, me desculpem. Mas Marina Silva falou que tinha 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E ninguém disse que era fake news, ninguém cancelou Marina Silva, entendeu? Como assim, né? Por que não? Se é para a gente combater fake news, que seja combatida fake news de todos os lados, né? Mas no Brasil, fake news parece só servir para um certo espectro político, entendeu? Então é assim. Sempre é assim, gente. Se você quiser ver isso um pouquinho, tem o audiobook para você ouvir.
1984, de George Orwell. Bota no YouTube, que você vai ouvir lá, e você vai ver o que é que essas definições no discurso podem acabar acontecendo. É muito interessante. Sim. Obrigada por Mas, responder, professor. valeu. Eu tô meio para baixo hoje, porque eu tô meio doente. Já são 22h06, professor, mas temos aqui ainda mais 3 alunos inscritos. Pronto, a gente termina então com esses 3. Pronto, certinho. Então, aqui na ordem, Daniel. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Professor, na verdade, não é nem sobre a aula em si. Para não tomar muito tempo, eu não vou falar. Eu só quero tirar uma dúvida contigo, porque eu tenho me comunicado com o senhor através do AVA e tu não tem me respondido. E também a UNEB, ela tem muita dificuldade, os coordenadores, de responderem e-mail, né? E aí eu mandei o meu comprovante que me respalda, né? Para que eu possa ter a segunda chamada da atividade que eu não fiz e eu não obtive respostas. Pronto, Daniel. Não é só você, não. É porque é isso. Eu adoeci. Na verdade, assim, eu não sei quem daí é de Salvador, mas Salvador tá com um surto aí de doença nas crianças, rapaz. E aqui em casa eu tenho 2. Aí eu passei esses últimos dias correndo emergência e acabei pegando delas também, né? Aí eu não consegui responder. Eu vou analisar todos os pedidos de segunda chamada, tá bom? Tanto que até algumas pessoas falaram para reabrir o prazo da questão. Aí eu peço segunda chamada, porque aí a gente trata tudo igual, né? Eu vou responder todo mundo e vou agendar a segunda chamada, viu? Não se preocupe, não. Tá certo, Vou obrigado, aproveitar professor. esse fim de semana agora, né? Vou dormir hoje, descansar um pouquinho, mas aí depois eu já respondo vocês, viu? Não é só você, Tá não. ok. Outras pessoas também. Obrigado, professor. Valeu. Agora temos a Kelly. Diga, Kelly. Kelly, o microfone Boa tá fechado. noite, pessoal. Rapidinho Olá. aqui, o tempo está curto. É só para falar em relação aí a essa questão que foi abordada aí de fake news. Eu acho que em relação à política, ultimamente, não sei, não li material sobre anos anteriores, mas eu sei que a mídia ela tem um grande papel nessa questão de manipulação das massas, né, em relação a essas opiniões públicas. Isso. Realmente, como o professor citou, eu busco outras informações a não ser aquelas que estão em destaque, né? Sobre ambos os partidos políticos. E realmente eu vi essa discrepância em informações, esses destaques perante de algumas informações de um lado e de outros não. Isso. Né? Realmente eu vejo isso. Teve exemplos clássicos, né, Kelly? Teve o caso da economia despiora, economia despiora, né? E teve outro clássico também, recente agora aí. Como é que foi? A inflação bate recorde. Entenda como isso pode não ser ruim. Ou então, o preço da carne abaixou 0,08%, 0,08%, não sei, uma coisa assim. Não é? Então, assim, não pode, gente. É assintoso, não é não? Tratam a gente como idiotas. Porque, assim, o jornalista tem a opinião política dele, tranquilo. Agora, ele querer travestir a opinião dele de informação fidedigna, que não é fake news, para cima da gente, aí também não, né? Então, assim, é complicado. Não é à toa. Porque também, assim, eu acho assim, sabe? O povo pode até não ter estudo. Não, né? O povo brasileiro não tem lá muito estudo. Mas ninguém é besta, não. As pessoas vão vendo. E aí, por isso, depois não sabe por que a imprensa está perdendo dinheiro. Né? Globo demitindo seus medalhões aí, porque não tem dinheiro mais para pagar. Não é à toa. As pessoas estão vendo o tipo de influência que sempre teve na nossa vida. A gente era para ser abastecido com informações, para montar nossas opiniões. Mas o que eles fazem é decidir por nós o que é certo e o que é errado. Aí não dá, né? Aí não dá. E não importa o partido, né? Como eu disse, para mim, todos eles são iguais, viu? É o jogo da política brasileira, esse aqui. Com certeza, é como o senhor falou, eu só acho interessante os destaques das informações tendenciosas, entendeu?
que Pois é. que fale a verdade de ambas as partes, né? E não tentando manipular a opinião pública. Pois é. Agora sim, se for fazer o contraponto, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. É clássica a eleição de Richard Nixon, aquela coisa toda, e como é que eles fizeram para poder minar o candidato, né, de esquerda nos Estados Unidos. Enfim, sempre foi assim. A imprensa, ao longo do tempo, tem exercido esse papel de quarto poder, né? Só que eu acho que agora a democratização da informação na internet tem permitido que a gente abra os olhos, enxergue melhor essas coisas, né? E isso tem refletido na perda de credibilidade da imprensa. É igual o pai que mente para o filho, né? Chega uma hora que o filho perde a confiança no pai, concorda? Você não pode. Confiança é uma moeda que você não pode gastar muito, não, senão ela acaba, né? Aí a imprensa tá aí. Confie nas fontes verificadas de informação. Mas agora eles abusaram demais do prestígio que eles tinham. Agora a gente não confia mais neles, não. Aí você vê que, ó o problema. Por causa disso, tem surgido fontes escancaradamente duvidosas de informações, manipulando as pessoas que não têm muitas defesas retóricas, né, e de estudo, de conceito, para essas manipulações políticas, né? Então, assim, infelizmente, a grande mídia perdeu credibilidade e a mídia alternativa aproveita-se deste fenômeno para poder impor a sua própria opinião também nas pessoas, né? E a gente fica nesse tiroteio. É isso? Pronto. Verdade. Valeu. Então, valeu, gente. Obrigado, viu, pela presença. Não se preocupem, quem mandou mensagem para mim. Hoje eu não estou comentando, não. Vou descansar. Mas amanhã ou agora no feriado eu vou responder todo mundo. Não se preocupem, tá bom? O formulário eu vou ampliar o prazo. Não se preocupe também quem pediu aí. Para deixar vocês mais à vontade, tá bom? Certo, Boa noite, professor. professor. Obrigado. Pronto. Boa Valeu, noite. gente. Tchau. Um Obrigada, abraço. professor. Boa noite. Boa Melhoras. noite, professor. Boa noite a todos. Um abraço. Melhoras. Abraço. Ok. Boa noite.